Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora continuar nossos vídeos de retrospectiva, né? Do ano dos principais clubes do Brasil. Já fiz sobre os clubes de São Paulo. O Santos já tinha falado num vídeo mais específico da Série B. Mas fiz de Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Agora vamos pegar o avião e ir até as Minas Gerais falar do ano de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então peço você dar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Indo pela ordem alfabética, bora começar com o ano do Atlético Mineiro. Em 2024 foram 73 jogos, com 29 vitórias, 22 empates e 22 derrotas, mostrando também como foi um ano irregular da parte do Galo. 103 gols marcados e 85 gols sofridos. A equipe foi campeã mineira, vice da Copa do Brasil e na Libertadores e também em 12º lugar no Brasileirão. O Atlético começa o ano com o Filipão no comando, continuando o trabalho de recuperação que ele fez no Brasileiro 2023, no ano passado. Só que as coisas não dão certo, né? O Filipão, nessa reta final de carreira, vem justamente sendo técnico, e vem sendo técnico mais de trabalhos curtos e com dificuldade nessa viragem de temporada, fazer algo mais longo prazo. Isso permaneceu e acaba caindo, e o Atlético aposta no Gabriel Milito, que era um técnico maior hype no momento, o trabalho que fez na Argentina Júnior, etc., era um cara que estava em alta no mercado, e o Galo traz para si. O início é animador, o time é campeão mineiro, em atuações também bem animadoras, etc., porém logo começa a ter essa inconsistência, que ficou algo marcante nesse ano no Atlético Mineiro. Um time de muito altos, bem altos e baixos, bem baixos. E defensivamente o time cheio de problemas, ofensivamente muito talento, Hulk, Paulinho, etc. Mas na parte defensiva não time sofrer tanto. A janela de meio do ano é uma janela importante para o Galo, pois você tem chegado Lianco, Júnior Alonso, Fausto Vera, Stan Davidson chegando também. Então você tem jogadores que chegaram e se tornaram ou titulares ou peças muito importantes saindo do banco. Isso ajudou a subir o time, a subir o nível do time e ajudou também a tornar o Galo muito mais competitivo nas Copas. Já que no Brasileirão é um time que não conseguiu figurar nas primeiras posições, muito por esse perde e ganha constante, muito por essa dificuldade de ser consistente. Era um Galo que contra os grandes adversários na primeira parte do trabalho do Milito sofria, especialmente defensivamente, tentava propor o jogo, tentava se expor mais e tinha muitas dificuldades para isso. Em determinado momento, depois ali da eliminatória das oitavas contra o São Lourenço, o time passa jogando mal pra caramba. O time com o São Lourenço também estava mal das pernas. Chegou-se a falar na demissão do Milito, mas a partir aquelas quartas contra o Fluminense, aquele período do Fluminense, Copa do Brasil contra o São Paulo, e as semifinais contra River e Vasco, a gente viu um Galo diferente, a gente viu um Galo ofensivamente, um Galo melhor, especialmente quando jogava em casa, então, colocando um ritmo muito mais forte, o Davidson entrando também sendo importante como opção, Fausto Vera subindo de nível, os zagueiros também melhorando, o Everson voltando a estar num nível mais decente também, e além de claro, o Paulinho, Scarpa, Arena, e um Galo que estava sofrendo menos defensivamente. Tudo bem que alguns podem falar do nível dos adversários, mas assim, o Galo começou a jogar melhor, começou a ter resultados melhores. Isso foi fazendo o time também deixar o Campeonato Brasileiro cada vez mais de lado. Já que não conseguia se aproximar da turma lá de cima, o Galo foi deixando de lado e focando nas Copas e avançando, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores. Tanto que chegou à final dos dois. E é um Galo que parecia estar melhor, está jogando melhor, etc. Porém, parece que a final contra o Flamengo meio que abriu um portal de negatividade em torno do Atlético Mineiro, porque a gente viu nas finais contra o Flamengo foi justamente os piores momentos, especialmente defensivos do Atlético Mineiro. Um time bastante exposto, um time que quando tinha que se expor jogar em contra-ataque, sofrendo horrores, né, defensivamente na transição, um time e sendo muito frágil. O Everson, o maior jogador do Galo nas finais da Copa do Brasil, isso diz muito sobre o que foi as atuações do time, que ofensivamente até conseguia criar alguns momentos, mas mesmo assim não era o suficiente para estancar a sangria da defesa, ainda mais contra um Flamengo cheio de bons jogadores. E essa perda de título, a confusão, né, a MRV criou uma crise no Galo, e essa crise foi se estendendo até a final. O time simplesmente parou de vencer, a sangria defensiva continuou sendo, não foi fechada, não foi corrigida, e era um time que estava claramente com a cabeça na final da Libertadores, ainda mais depois do vice, o Flamengo meio que deixou de lado mesmo. E foi com uma final contra o Botafogo numa espiral totalmente negativa. Entra em campo, tem a vontade de... E a maneira como perde a Libertadores foi ainda mais traumática, porque era um Galo que talvez estava despreparado para não ter que propor o jogo, ter que jogar um pouco mais recuado contra o Botafogo, e o Botafogo fica com um a menos logo no começo. O Galo tem um cenário todo positivo para ser campeão. E o time não consegue. Toma 3-1 contra um Botafogo que jogou o jogo inteiro com um a menos. E um Galo que, especialmente no primeiro tempo, mostrou muita dificuldade, não sabe
não conseguia furar a defesa do Botafogo. O segundo tempo pressionou, até poderia ter empatado em algum momento, teve chance para isso. Mas, no geral, não mereceu vencer no final da Libertadores. O Botafogo, mesmo com a menos, foi quem mais levou perigo, de fato. E aí, voltou pro Brasileiro, sem nenhum título, uma sequência longa de jogos sem vencer, e um time que parou de pontuar, que largou o campeonato de vez. E foi vendo o pessoal lá de trás pontuando, 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 pontuando. Chegou nas últimas rodadas, a gente viu um Atlético Mineiro, que jogando sem público também, correndo risco de abaixamento. O Atlético Mineiro entra na última rodada do Brasileiro, no está admitido, correndo risco de ser rebaixado. E correndo um risco real, não era algo maluco. Não, o Atlético Mineiro correu um risco real. Quando o jogo estava 0x0, era um gol do Atlético Paranaense, eu estaria falando aqui do Atlético Mineiro sendo rebaixado depois de fazer a final da Libertadores. E também começou a se criticar mais a questão de gestão. Então, um ano que parecia que poderia ser talvez o melhor da história do clube, com possível título de Libertadores e Copa do Brasil junto, acabou terminando de uma maneira muito melancólica, uma maneira muito negativa. Alguns jogadores também tiveram queda de desempenho nessa reta final de temporada, e um Galo que defensivamente voltou a ser muito frágil, e que ofensivamente também o time foi cedendo, sabe? Foi perdendo a inspiração, a queda de desempenho também, o baque da perda dos títulos foi pesado para essa equipe. E agora a gente vai com uma temporada de 25 do Atlético com cheio de incertezas, porque o time não está na Libertadores e a gestão sendo muito criticada, e uma gestão que parece não recebeu muito bem críticas por toda a situação financeira do Atlético, é um time que já faz algum tempo. Eu sou corintiano, posso falar com propriedade. Talvez gasta mais do que devia, do que deveria. É um time que investe, busca sempre investir bastante. Não está na Libertadores, é um baque enorme. Pensando nisso, é um time que precisa de reforços, mas justamente por isso dessa parte financeira mais comprometida. Como vai fazer para conquistar esses reforços? Pode ter saídas. E também sem saber quem vai ser o técnico. Fala-se agora em Cuca, já se falou em outros nomes também, e uma diretoria que parece no assunto do futebol meio perdida. Então, 2025, o torcedor atleticano é cheio de incógnitas. O time termina o ano mal, terminando um ano que poderia ser mágico, quase sendo rebaixado para a Série B, e com incertezas para 2025. Enquanto que do outro lado da cidade, o Cruzeiro foi um ano de 2024 com 64 jogos, foram 27 vitórias, 18 empates e 19 derrotas, 80 gols marcados pela equipe celeste e apenas 64 gols sofridos. O Cruzeiro foi vice no Mineiro, caiu na primeira fase da Copa do Brasil com o Souza da Paraíba, foi esse ano que aconteceu isso, outra coisa aconteceu. Além disso, também foi vice-campeão da Sul-Americana e nono lugar no Brasileirão. E assim como o Atlético, a verdade é que o ano do Cruzeiro também termina de uma maneira meio amarga, um gosto bem amargo. O Cruzeiro começa a temporada apostando no argentino Larcamón, que vem do futebol mexicano. Acabou não dando muito certo, né? Querendo ou não, a queda na Copa do Brasil pro Souza também foi muito negativa, depois tem vice no Mineiro. E quando ele cai, o Cruzeiro vai em Fernando Seabra, que era um cara que estava dentro do clube, ele já foi vice-campeão da Copinha no começo do ano, sai, vai para o Red Bull Bragantino e depois volta para ser técnico do principal. E o início do trabalho do Seabra foi muito bom, questão de resultados, colocando mais resultados que esperado, porque o Cruzeiro começo da temporada não era um clube de muito investimento ou algo do tipo. O que ainda era o Cruzeiro do Ronaldo. O Cruzeiro, durante o ano, muda de dono. O Ronaldo vem, tipo, o Pedrinho BH, que traz Alexandre Matos. E eu vou te dizer que parece que essa venda bagunçou também internamente o clube, essas coisas. Até porque você muda não só o dono, muda a ideia também, muda o patamar que agora o clube quer estar. E a gente tinha um Seabra com um time um pouco mais limitado, fazendo muito mais do que se esperava, muito mais que talvez fosse aquele, a realidade daquele clube, o Matheus Pereira jogando uma bola absurda, e um time que conseguia ser muito competitivo e que estava numa faixa de tabela que não era esperado. Um Cruzeiro que passou para todo o campeonato na faixa de zona de Libertadores, ou de pré-Libertadores, ou de vaga direta. Começa a vir as contratações, o Matos se contrata bastante, o Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge, Gabriel Veron. Eu vou te dizer que para mim a janela do Cruzeiro no meio do ano teve muito mais expectativa do que a realidade. Acho que você investiu demais, mas jogadores bons, mas não subiam o nível como talvez se imaginava. E ainda assim, com uma janela dentro da Cássio, ainda que manteve algumas lacunas. Como, por exemplo, não tem centroavante. Só tinha o Dineno machucou seriamente. E o Cruzeiro passou o segundo semestre inteiro, pós-lesão do Dineno, sem ter um centroavante na elenco, sem ter uma opção para isso. Porque o Lautaro Dias não era centroavante. Caio Jorge também não é esse jogador, um jogador mais diário. O Caio Jorge jogou mais movimentação, pode até jogar pelo lado de campo. Então era um Cruzeiro que ofensivamente
com muitos problemas. E o Seabra foi tentando implementar esses reforços aos poucos, começou também a ter questões extracampo, do que o dono parecia que está querendo interferir, né? E isso foi azedando, o time foi perdendo desempenho, foi começando a cair os resultados, até ir avançando na Sul-Americana, tanto que o Seabra deixou o time na semifinal, mas a diretoria do Cruzeiro, com a queda de desempenho, resolve agir e resolve demitir o Seabra. E traz Fernando Diniz. Fernando Diniz estava desempregado, beleza. Uma aposta ousada, não posso pensar no longo prazo. Entendi, o Fernando Diniz foi campeão da Libertadores ano passado, querendo ou não. Só que assim, a gente sabe que o estilo de Diniz requer tempo, e pegar um time sem tempo para treinar, no meio de competições importantes, era de se esperar resultados negativos. A questão é que o trabalho de Diniz no Cruzeiro de 2024 é pior do que eu esperava. Eu esperava dificuldades, eu achei que ia demorar para engrenar. Mas não é só isso, foi muito pior do que a gente esperava. Um time que conseguiu vencer pouco, um time que não conseguia ter solidez defensiva. Vale citar também que o Cássio começou bem caindo no desempenho na reta final. É um time que também teve, por exemplo, o William muito bem na lateral direita, mas o Marlon tinha ido bem em 2023, não conseguiu manter o nível em 2024. Alguns reforços não rendendo tanto quanto esperavam logo de início, tipo o Wallace. E um Cruzeiro sem identidade. Não era um time do Diniz, toque de bola, etc. Toda aquela aproximação. Não era um time com característica do Diniz, não era um time do Seabra, não era um time sem identidade. O começo do trabalho do Diniz no Cruzeiro é isso. Parece que ele estava não querendo implementar tudo, porque todas as decisões ali juntas, querendo ir com mais calma, mas também time, sabe, sem identidade. E com um velho programa de ataque. Um Cruzeiro muito inofensivo, com muita dificuldade de fazer gols. E o Matheus Pereira também começou a oscilar desempenho, etc. E isso foi fazendo com que o time cada vez mais caísse de nível no Brasileirão e desempenho. A gente era um Cruzeiro que estava numa posição de pré-Libertadores, pelo menos, ou vaga direta, e com uma boa distância para os times que estavam mais do bloco de trás, e essa distância foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Avançar a final da Sula deu uma sobrevida, deu uma animada, mas pela maneira como perdeu também, perdeu de maneira merecida, perdeu jogando inferior ao Racing, perdeu mostrando muitos problemas também. E é um Cruzeiro que termina o Brasileirão fora da zona da Libertadores, o que é muito negativo porque é o projeto, o que se espera do projeto. Porque é um Cruzeiro que promete investir tanto, que, né, um monte de nomes grandes sendo morados no clube, independente do momento atual deles, a gente sabe que o Alexandre Matos gosta de contratar, gosta de torrar um dinheiro, que é uma beleza. E estar na Libertadores era algo muito importante para esse projeto, para 2025. Estar fora dela é um baque negativo. Ainda mais da maneira que aconteceu. O Cruzeiro passou praticamente todo o campeonato na zona da Libertadores e conseguiu cair tanto de desempenho, mas tanto de desempenho, principalmente pós-Seabra, que o time ficou fora da Libertadores. E isso é algo muito negativo. E, cara, o que aconteceu ali com o Diniz demitido ou não pós-último jogo brasileiro mostra também como essa é uma diretoria que parece um pouco perdida. E de como as decisões perdidas dessa diretoria ajudaram o Cruzeiro a ter um ano que parecia tão promissor, que ia terminar de maneira tão promissora, terminar de maneira tão negativa. Porque soltou que o Diniz ia ser demitido, o Diniz vai para a entrevista dar uma lapada seca daquelas na diretoria, e uau, o Diniz vai continuar agora. Eu continuo, mantenho minha opinião, eu acho que para 2025, uma pré-temporada, reforçando, eu acho que o Diniz pode sim dar certo no Cruzeiro, eu acho que vejo qualidade nesse elenco, é um elenco para mim pode render mais, etc. Mas tem que acertar nas transferências. É, a gente sabe como é Alexandre Matos, eu tenho minhas dúvidas sobre essa capacidade da nova direção do Cruzeiro de acertar nas transferências, apesar de ter um cheque bem gordo para gastar. Mas é um Cruzeiro que, de qualquer jeito, vai começar a 2025 impressionado para mostrar muito mais, por tudo que promete questão do investimento e também por ter mantido o Diniz, mesmo com boa parte da torcida já sendo contra. O Diniz começa o ano muito pressionado para mostrar não só resultados, mas principalmente desempenhos logo de cara. E o Cruzeiro que tem para 2025 o grande foco voltar à Libertadores. É um grande foco, até da maneira melancólica e patética que perdeu a vaga no final agora desse ano. Mas é um Cruzeiro que tinha tudo para começar 2025 de uma maneira muito mais animada, mas na verdade começa com cheio de dúvidas. Os dois clubes, né, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, assim, em determinado momento da temporada, pareciam que iam terminar o ano em alta. Pô, tinha tudo para terminar o ano bem, ambos poderiam ter terminado, inclusive, campeões continentais. E ambos terminam 2024 de uma maneira bem melancólica, com algumas dúvidas importantes a respeito, principalmente de suas gestões para 2025. Mas isso, pessoal, é a minha opinião. Você nos comentários. Se concorda ou discorda de alguma coisa, o espaço é livre. E também deixe sua opinião sobre o que foi o ano 2024, expectativas de 2025 para Atlético Mineiro e Cruzeiro. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal
e de dar aquela força divulgando esses e demais conteúdos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.